Acho que podemos começar, né? Vamos lá então? Bom, senhores, vamos estar batendo um papo aí hoje, meio mais focadinho aí, bem focado, aliás, sobre algumas mudanças que tiveram aí a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, a famosa LGPD, tá certo? Inclusive com a mudança da legislação, que a lei agora é a 13.853, de 8 de julho de 2019, né? Já sabem disso, então teve aí o veto aí do Bolsonaro, nosso presidente, com algumas modificações. O que eu vou focar, na verdade? Vou dar um contexto rápido sobre riscos cibernéticos nessa quarta revolução. Vou bater alguns tópicos que eu acho interessantes das mudanças que nós tivemos, principalmente. Vou falar dos fatores críticos de sucesso dela. Vou bater na função agora do DPO, que é um ponto primordial para nós. É mais uma brecha, né? Uma porta que se abre para nós, casando com a função do órgão regulador, que é, sem o órgão regulador, a gente ficaria aí, como a gente estava, na verdade, num limbo, né? Sem ter muito embasamento técnico. Agora, com o órgão regulador, a gente vai ter, na verdade, uma base para poder estar, um porto para a gente poder estar se ancorando, né? Em termos de legislação, em termos de diretriz, em termos de estar cobrando e ser cobrado. Isso é um ponto importante. Então, a gente tem como a gente está se justificando perante a empresa. Então, eu acho primordial isso. Mas o que eu quero apresentar para vocês também é um framework, que é um framework que nós já estamos utilizando em alguns clientes, para a gente poder estar implantando a LGPD, que é importantíssimo isso. E uma aplicação no sistema nosso que dá para vocês poderem ter um processo maior de controle e transparência, ok? Então, acho que isso é importante a gente ter essa visão um pouco mais holística aqui. Não vou mergulhar especificamente, né, nos parâmetros aí, nos parágrafos aí da legislação, que eu acho bastante ler, depois fazer as interpretações necessárias. Bom, quem não me conhece aí, eu sou Antônio Brasiliano, tenho esse monte de letrinha aí de sopa aí de vocês aí, que são as certificações. Nós vamos inclusive lançar a partir de novembro aí a certificação do DPO, que eu acho que é importante ter uma certificação para o DPO, já tem algumas empresas que estão lançando, inclusive a nível internacional, vai lançar pelo CEAS, que vai ser pela Espanha, estamos fazendo essa parceria, eu acho importante ter, mas estamos aí já no mercado há quase 30 anos, tá certo? Uma vivência boa aí no mercado em relação a risco, a governança e a compliance. Tenho aí 17 livros lançados no mercado, algumas certificações e uma vivência grande aí em termos de hoje também de professor, tanto a nível do IPT, Fundação Dom Cabral, né, na USP e também na FGV e no nosso curso de especialização que nós temos aí hoje totalmente via EAD, tá certo? Então vamos estar conversando agora sobre o que nós estamos vivendo aqui, sobre a questão da LGPD. O porquê da LGPD, na verdade, e por que ela vem crescendo de importância e cresceu a nível Brasil. Bom, primeiro, senhores, nós estamos no mercado pós-digital. O que é esse mercado pós-digital? É o mercado chamado de conectividade. Então nós estamos no mercado, tem que estar claro isso para nós, de conectividade. Tudo se conecta a tudo. Ou seja, a informação flui de maneira direta, rápida, prática, objetiva, e por isso que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, tá certo? Onde nós saímos da era da industrialização, pulamos para a era da informatização, tá certo? Fomos para a era da digitalização e agora estamos na era da conectividade. Então é um ponto importante. Essa quarta revolução veio para ela ser disruptiva, ou seja, ela veio para quebrar paradigma, isso é um ponto importantíssimo. Veio com uma velocidade a 600, 700 km por hora, então é muito veloz, tá certo? E exige da gente uma agilidade muito grande para a gente poder estar se adaptando. Então o mundo vive hoje essa turbulência com grandes mudanças, tá certo? Imprevisíveis e exponenciais, tá certo? Por exemplo, uma delas aí é a quebra do monopólio dos bancos para o ano que vem, na questão da compensação bancária. Então nós teremos aí o pagamento instantâneo, tá certo? O cashless, o famoso cashless, aonde todo mundo vai poder entrar, na verdade, na questão da compensação. O Banco Central é que vai gerenciar isso daí. Já teve até a normativa saindo. Ou seja, vai ser 365 dias por ano,
24 horas por 7 dias por semana. Quer dizer, não tem mais a interrupção de sexta-feira e fim de semana ou feriados, é direto. Então o pagamento vai ser feito em 12 segundos. Isso quebra completamente um novo paradigma e quebra também um paradigma de várias profissões e vários segmentos de mercado. Exemplo, transporte de valores, tá certo? Vai mudar bastante, a circulação da moeda nossa vai cair de uma maneira não tão drástica, mas ao longo do tempo vai cair drasticamente, não tem jeito, tudo vai ser digitalizado. Isso já está acontecendo hoje no Brasil, então temos que se preparar para isso de forma clara. A conectividade e a transformação ela é tão veloz, para a gente ter uma ideia, né, dessa mudança exponencial, né, só para a gente ter uma ideia clara, os nossos celulares, quando começaram lá atrás, praticamente 25 anos atrás, mais ou menos isso, eles demoraram 12 anos para atingir 50 milhões de pessoas, tá certo? O Facebook já demorou 7 anos, o WeChat demorou apenas 1 ano, e o Pokémon, o joguinho nosso, demorou apenas 19 dias. Então aí a gente vê o quê? O ciclo e a velocidade com que nós estamos andando. Então isso sim é uma velocidade extremamente violenta que acaba acontecendo de maneira drástica, tá certo? Isso significa o seguinte, que nós vivemos um mundo digital, totalmente ele conectado, ou seja, vivemos um mundo VUCA, onde ele é totalmente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então nós temos que aceitar esse mundo, não se pode pensar muito, ou seja, eu não posso fazer um planejamento detalhado, isso é um ponto fundamental hoje, e eu tenho que estar em constante movimento, ou seja, em constante inovação. Inovação. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Essa inovação e essa rapidez exige o que de mim na volatilidade? Uma visão e uma velocidade extremamente grande, uma visão de negócio muito grande. A incerteza que eu vou estar pisando exige que eu não seja ortodoxo, ou seja, eu não posso dogmatizar as minhas estratégias empresariais, então tem que sempre estar mudando. Por ele ser complexo, por que ele é complexo? Porque ele é conectado a tudo e isso gera a interdependência, ou seja, um risco influencia no outro, um processo influencia no outro, tá certo? Tudo influencia em tudo. Então é um ponto fundamental. O que exige que eu tenha uma agilidade muito grande, ou seja, vou andar 600 km por hora, mas não posso bater o carro. Isso é um ponto fundamental. Não posso bater o carro, né? E eu vou ter uma abundância muito grande de conhecimento. Então eu sou obrigado a selecionar aquilo que eu vou usar. E muitas das coisas estarão o quê? Sendo antagônicas. Então eu vou lidar sim com o antagonismo. Primordial é isso. Tenho que andar e viver com isso, tá certo? A informação passou a ser o petróleo do século XXI. Então não tem como a gente fazer disso. E obviamente os dados pessoais, os dados dos nossos clientes, por exemplo, dos meus clientes, né, a gente gerenciava isso de uma maneira totalmente aberta, totalmente sem nenhum tipo, entre aspas, de controle. Por quê? A gente usava os dados para poder compreender o que o cliente queria, qual era o modus operandi do cliente, o perfil do cliente, o que ele ia consumir. No meu caso, o que vocês, né, os clientes, queriam ter de curso, por exemplo, tá certo? E a gente fazia pesquisa, utilizava qual curso que mais frequentava, que mais utilizava, ou seja, as informações eu poderia estar sendo cirúrgico, pontual, então a solução era muito mais eficiente, muito mais customizada, são, na verdade, né? Só que isso agora mudou radicalmente, por quê? Porque se isso acaba vazando, na verdade, essas informações valem ouro por uma série de razões, porque tem informações que são consideradas, certo, pessoais, né, e confidenciais. Então isso é um ponto fundamental. Ou seja, através do Big Data, através de um algoritmo inteligente, através de maior poder de processamento que eu tenho hoje, violentamente, e através da inteligência artificial, a riqueza hoje, quer dizer, os dados é o quê? São a riqueza da sociedade digital. Não tenha dúvida disso. Então a informação, os dados que eu tenho na mão, é o petróleo do século XXI, é a riqueza do século XXI. É o que eu tenho de mais importante na mão, são as informações que eu tenho.
E essas informações têm que ser gerenciadas. Atrelado a isso, eu, detentor dessas informações, eu tenho que gerir o risco cibernético. Então, isso é um ponto fundamental. Esse risco cibernético hoje, na quarta revolução, trazem pelo menos quatro grandes riscos integrados, que vem a ser o quê? A interconectividade, já falamos sobre isso, o fluxo de informações hoje, que não existe fronteira, então não tem mais fronteira. Eu não posso dizer que vai circular somente em São Paulo, capital, ou só em Brasília, ou só no Brasil. Isso não existe, é mundial. Então, nossa, a internet hoje ela é mundial, tá certo? A mudança do ambiente de trabalho, hoje eu não trabalho somente aqui no meu escritório, eu trabalho em casa, eu trabalho no aeroporto, eu trabalho no avião, eu trabalho no ônibus, eu trabalho em tudo que é lugar. E eu tenho que estar conectado. Essa conectividade me traz riscos, obrigatoriamente, tá certo? E obrigatoriamente quem tiver no terceiro, quarto, quinto mundo, teremos os gaps. Gaps de quê? De desinformação, tá certo? E isso vai ter atrasos sociais e atrasos de riqueza. O que leva o quê? Que leva a gente a ter o quê? Riscos relativos o quê? A terrorismos e ataques cibernéticos maiores, obrigatoriamente. São os 4 maiores riscos que nós temos aí da quarta revolução industrial. Ou seja, este ambiente virtual, tá certo? Que é o espaço, na verdade, complexo, que é resultante de quê? Da internet. Então a internet nos trouxe isso, né, como ponto positivo e ponto negativo. As pessoas como um todo, tá certo? As organizações, a tecnologia e as redes que nos conectam. Então a segurança cibernética é a segurança deste mundo virtual. Então esse mundo virtual é, na verdade, a segurança cibernética que eu, provedor, gerenciador, detentor dos dados, tenho que fornecer para o meu cliente, para o dono dessa informação. Por isso que a lei veio em função disso, que não é uma lei nova, inclusive. Os eventos recentes aqui, para poder recordar com vocês, tivemos aí a Netshoes, por exemplo, que foi lugar a pagar aí, na verdade, 500 mil reais aí por danos morais em vazamentos de dados. Tivemos o Google, que já pagou também um caminhão de dinheiro, né, em relação à proteção dos dados, né, em relação ao consumidor, no nosso Ministério da Justiça. Tivemos o ataque à Boa Vista e ao CIA no banco de dados dele, especificamente falando, onde foi um ataque, na verdade, cibernético dos hacks ativistas, né, dizendo que eles não podiam mexer, não podiam estar usando os dados de clientes para poder estar, na verdade, lucrando com isso. Eles acham isso uma sacanagem. Então isso é um ponto fundamental. Então tanto Boa Vista como foi invadido, né, como a CIA foi invadida, a própria Vale foi invadida quando teve o acidente de Brumadinho. Todo o banco de dados da Vale do acidente inteiro, a nível mundial, foi exposto. Não sei se vocês se lembram disso. Quer dizer, então as informações hoje, elas valem ouro, mas tem que estar muito bem guardadas. Aí nós estamos vendo aqui, na verdade, uma série de normas e leis que começam desde 70, onde saiu desde a Alemanha, né, depois foi para a Suécia, depois teve uma convenção, na verdade, da Europa, em 81, né, na França, um pouquinho antes, 79, na Alemanha, Dinamarca, em 85, teve na Europa, que agora, em 2018, saiu o novo regulamento dela, né, que é o GDPR, por exemplo, tá certo? E em 88 saiu no Reino Unido e na Alemanha, que substituiu a antiga, no Chile, ou seja, a lei de proteção de dados, senhores, ela sempre existiu, sempre foi uma preocupação. Por quê? Porque são dados pessoais, então isso é um ponto fundamental. E eu não posso, com os dados pessoais que eu detenho dos meus clientes, das pessoas com quem a gente trabalha, tá usando de maneira indiscriminada, tá certo? Então a lei, a base legal disso, são esses 4 objetivos maiores. Primeiro, eu preciso ter transparência. O que é transparência? Eu tenho que mostrar para o meu cliente aonde que eu estou usando e por que eu estou usando. Número 1. Número 2, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho controle sobre esta utilização. Ponto fundamental. Eu tenho um controle sobre isso. Terceiro, ele tem que me dar consentimento. Consentimento formalizado, escrito, assinado. Se ele não der um consentimento escrito e assinado, eu não posso utilizar os dados dele, obrigatoriamente.
E o quarto, ele tem que ter segurança, tranquilidade, que os dados que está sob minha administração, sob minha responsabilidade, estão bem guardados. Possuem o que? Esses dados? A segurança mínima necessária para ele ter a tranquilidade necessária. Então eu preciso investir na segurança cibernética para evitar o quê? O vazamento, o sequestro, o roubo, a adulteração dos dados dele. Então, por exemplo, eu não posso jogar no mercado dizendo que alguém tem uma doença que não tem, tá certo? Isso pode prejudicar um político, pode prejudicar um executivo, tá certo? Então, por aí vai. Eu não posso pegar um banco de dados inteiro de uma empresa e depois querer chantagear, tá certo? E expor aquela empresa dizendo que se não me pagar X milhões de reais, X bilhões de dólares, eu vou colocar aquilo ali à disposição do público. Também não posso fazer isso. Então tem que estar bem guardado. Esses são os objetivos maiores que eu tenho da nossa LGPD. E vem algumas definições estratégicas. Por exemplo, o que é um dado pessoal? Então, o dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. É aquilo que me identifica, na verdade. Então, é o brasiliano. Quem é o brasiliano? É filho de José Brasiliano, da mãe Elisa Brasiliano, nascido em São Paulo, nascido em 56, tá certo? Então, está identificando a pessoa em si. É brasileiro, tá certo? Casado, com 2 filhos, tá certo? Então, vem toda uma história minha. O que são dados, na verdade, pessoais sensíveis? Sensíveis é que podem gerar, por exemplo, discriminação. Então, exemplo, digamos que eu tenho uma doença que pode me discriminar. Tenho AIDS, por exemplo. Então, se eu tiver AIDS, por exemplo, isso pode gerar, na verdade, uma questão de discriminação em termos de emprego, de eu prestar serviço. Se eu fui condenado, tá, mesmíssima coisa. Então, são informações consideradas sensíveis e que essas informações sensíveis minhas, pessoais, não podem ir a público. Essas informações, elas devem estar protegidas, não podem vazar. Por isso que um dado, por exemplo, de um hospital, ou da minha saúde, referido à minha saúde, ao meu estado de saúde, por exemplo, estou com câncer, não quero que ninguém saiba que isso vai me prejudicar, posso morrer daqui a 1 ano, tá certo? Então isso tem que ser preservado obrigatoriamente. Tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Dados anonimizados, que chama. Trata-se de dados sobre o titular, que não vai identificar utilizando meios razoáveis, né, e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então é uma forma de você o quê? Tornar o dado, tornar a pessoa o quê? Anônima. Então não vai conseguir o quê? Identificar o brasiliano. Tá certo? Isso é um ponto importante. E o pseudo minimizar, eu vou, por exemplo, fazer o quê? A criptografia desses dados, ou seja, eu vou mitigar o risco associado a possíveis incidentes. Então eu posso colocar isso aí como forma de proteção, tá claro? Então isso, a LGPD, ela exige que a gente possa fazer isso para poder estar dando o quê? A devida proteção. Isso faz parte do processo como um todo. Eu classifico, e não sou eu que classifico, eu coloco como 2 pontos, 2 fatores críticos de sucesso na LGPD. Primeiro, as empresas, seja qual for, pública ou privada, ela tem que obrigatoriamente classificar a informação. Então, a classificação da informação é sob o ponto de vista da sensibilidade dos dados pessoais dos seus clientes, ou seja, do seu cadastro, obrigatoriamente. Então, eu tenho que saber o seguinte: o brasiliano que está aqui na empresa, ele pode manipular esses dados, ele pode transferir esses dados, ele pode jogar esses dados para fora do sistema. Isso, senhor, tem que ter ferramenta. Não pode ser feito somente na munheca. Então tem que ser feita uma classificação de informação e tem que ter uma ferramenta que automatize o quê? O IP da máquina, tá certo? Com o IP que está sendo usado. Então eu tenho que ir no banco de dados da empresa, o brasiliano, para saber se eu tenho autorização de buscar aquela informação. Tenho autorização. Eu, brasileiro, tenho autorização de pegar aquela informação e jogar para fora da empresa? Eu tenho essa autorização ou não tenho essa autorização? Eu tenho só autorização de olhar aquela informação e não posso mexer, não posso alterar a informação. Então, a classificação é importante. Em relação a quê? A tudo.
relativa à saúde dele, a salário, a perfil, a dados pessoais deles considerados confidenciais, sensíveis, não interessa. Cor, raça, opção sexual, não interessa. Então está lá colocado, eu tenho que classificar essa informação. Então eu tenho que classificar. Isso as empresas hoje não fazem. Faz-se um ponto de vista de confidencialidade, na verdade, em termos de estratégia da empresa, se é estratégico, se não é, eu tenho que classificar sobre esse aspecto. Então, a LGPD pede a classificação sobre esse aspecto. E o segundo ponto, mais importante ainda, tá certo? É o conscientizar os colaboradores. O que é conscientizar os colaboradores? A equipe minha, exemplo aqui na Brasiliano, tem que estar ciente, consciente, sensível sobre o quê? Sobre vazamento involuntário e sobre engenharia social. O que pode acontecer? Ou seja, o pessoal que mexe com o banco de dados meus aqui, eles não podem ser, na verdade, cair numa isca, num phishing, por exemplo, e desse phishing ele passar a informação para o lado de fora, que é o que mais acontece. O ataque cibernético hoje no mundo inteiro, se vocês terem uma ideia, 85% ainda é por phishing. Ainda é por phishing. Ou seja, o software malicioso entra através do phishing. Então, através da isca. Então, isso tem que estar consciente, um programa de conscientização violento em cima dos nossos colaboradores. São pontos fundamentais, na verdade, poder estar implementando. O que foi? Tranquilo? Não? Desculpe. Tá bom. Então esse é um ponto fundamental. O Paulo falou aqui, o Paulo Leão, estou no momento na CEPRO. Depois só comentou que ele está na CEPRO, né? Ah, tá. Ok. Então isso é um ponto fundamental de poder estar vendo. O que mudou então, a gente poder entender? Então a lei 13.853, que saiu agora em julho de 2019, ela deu uma varrida, deu uma limpeza na medida provisória que saiu em dezembro de 2018, que foi a medida provisória 869, e que tinha alterado já a lei 13.709 de 2018, tá certo? E que para dispor sobre o quê? Os dados pessoais, e que criou o quê? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Isso é um ponto que a gente poder estar verificando sobre isso, tá certo? Vai poder estar verificando a lei de proteção de dados. Então esse é um ponto para a gente poder estar verificando. Temos que entender que a ANPD, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é importante sobre qual aspecto? É que nós temos hoje um órgão, tá certo? Importantíssimo, tá? Estava igual a bolacha em boca de velho, sem ter, na verdade, aonde se apoiar. Então a gente acaba se apoiando agora num órgão regulador. Tem que ter um regulador para quê? Primeiro, ele vai zelar pela proteção dos dados pessoais e pela observância do segredo comercial e industrial. Então ele vai dizer o que vem a ser isso. Ele vai dar o parâmetro necessário para nós. Ponto. Tá certo? Fundamental. O Diego aqui ele faz um complemento, né? Que dados sensíveis, origem racial, etnia, religião, filiação sindical, dados biométricos, opiniões filosóficas, questões genéticas sobre saúde e vida sexual. Não se resume apenas a uma questão de diagnóstico médico. Não, então, mas é o que eu falei com você, claro, são dados sensíveis teus. Por exemplo, se você tem uma opção sexual diferenciada, você não é hétero, por exemplo, isso é um dado sensível teu hoje. Então você tem que deixar guardado. Se você é católico, se você é evangélico, se você é macumbeiro, qual for a sua opção religiosa, isso pode ser considerado um dado sensível. Por quê? Porque você pode ser discriminado em função disso, tá certo? A questão da sua opção, por exemplo, política, tá certo? Mesmíssima coisa. Né? Então isso tudo aí entra na questão toda de dado sensível. Né? O dado biométrico pode ser, pode não ser, depende. Questão genética pode ser, pode não ser, mas entra também no dado sensível do que vem a ser dado sensível. Dá para você guardar isso tudo, né, dentro do pacote que está sendo enquadrado. Não é só questão... Eu dei o exemplo do diagnóstico médico, que é um exemplo para vocês entenderem que é a coisa mais comum. Então a questão do diagnóstico médico, por exemplo, por isso que os hospitais hoje, que eu quis citar, são alvo importantíssimo, são alvo sempre de quê? De ataque cibernético. Por quê? Porque tem informações ali confidenciais. Se alguém que tem AIDS, alguém que tem câncer, por exemplo, alguém que tem alguma doença terminal, algum grande executivo, algum político, por exemplo, algum cantor, alguma autoridade, ele fica, na verdade, na berlinda. Igual ficou Steve Jobs, por exemplo, que tiver coragem de falar que estava em estado
terminal encarou aquilo e bateu de frente, né, e mostrou que estava já quase que no finalzinho, mas mostrou que estava, tá certo? Então isso, ou o Fred Mercury que falou que estava com AIDS também na época dele lá atrás, quando estava com AIDS, que acabou falecendo de AIDS. Então são pessoas que mostraram, ou o nosso Cazuza também, mesmíssima coisa, tá certo? Para evitar de ser chantageado. Mas voltando aqui, fale. A existência, Bianca, né? A existência de nome social caracteriza um dado sensível por entender tratar-se de pessoa trans. Não sei se você quis dizer, Bianca, a questão de nomes, se é isso que você está se referindo, né? O nome social, acho que aquele nome que você usa quando você vira... O nome social que você fala é que você usa o nome paralelo, é isso? Quer dizer? Nome social? Sim, no meu ponto de vista, é dado sensível. Porque você pode sofrer discriminação por você ser trans, exatamente. Meu ponto de vista, sim, é sensível e não pode mostrar claramente, tá certo? Esse é um ponto fundamental, ok? Tudo que se for considerado hoje como uma questão discriminatória em relação a ser politicamente incorreto, entra em dado sensível. Então, tudo que nós conversamos aqui de forma genérica, opção sexual, etc., entra de forma clara, direta, indireta, de maneira clara como a questão de dado sensível para você evitar ser discriminado. Inclusive a sua ficha. Eu até citei também a questão de ter sido condenado ou não. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então. Então, mas quem que vai dar a regra básica sobre isso? A lei fala sobre isso de uma forma genérica. Quem que vai ter que, né? Quem que vai ter que especificar isso daí? Tá certo? Então, o Diego que ele ressalta, né, que tem uma lei, no caso de HIV, temos uma lei 12984, sancionada pela presidente até então Dilma, que proíbe a divulgação da condição do portador. Isso, do portador, Essa eu não conhecia não, desculpe. Essa eu não conhecia essa lei não. Portador de AIDS, né? Ok. Então já entra aí para colaborar o Diego aí. Muito bom, mas quem vai dizer exatamente a NPD vai ser o nosso órgão regulador que vai bater e que vai dar essas diretrizes mais detalhadas. Por exemplo, ela que vai soltar, por exemplo, a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Hoje nós temos uma ISO disso, tá certo? A 27701, que já está publicada em inglês e já está hoje para consulta pública em português, tá certo? Então já tem lá uma série de normativas a serem seguidas, tá certo? Isso é um ponto fundamental também. Mas é a NPD que vai dar essas diretrizes para nós. Então a NPD que vai ser o órgão que vai ditar. É ou não é? Tá certo? Ponto fundamental. Vai fiscalizar e que vai aplicar sanção. Vai aplicar multa, na verdade. Então isso é fundamental a gente verificar isso daqui. Tá certo? Ô, Rafael, uma crítica. Num país lá como o nosso, pelo menos em teoria, pessoas formadas de opinião deveriam evitar o uso de termos pejorativos, como macumbeiro. Não entendi, Diego, desculpe. O termo macumbeiro. Por quê? Você falou. Porque eu falei macumbeiro, é isso que você está querendo dizer? Diego, gostaria de entender, então. Eu não falei pejorativamente, não. Você que entendeu errado. Eu acho que o pejorativo é a forma como você entendeu. Eu não considero pejorativo falar sobre isso, não. Uma coisa é você falar que você é, na verdade, católico, evangélico, cristão. Você falar que você é crente, falar que é crente por acaso é pejorativo, eu não considero. Tá certo? Desculpe. Eu trato isso normal hoje em dia. Tá certo? Para mim, a religião hoje é aberta e você escolhe o que você quer fazer. Falar que você é espírita. Então, acho que é uma questão de opinião. Desculpe. Mas vamos embora aqui, então. Tá? Meu ponto de vista não é pejorativo. Desculpe, é ponto de vista, tá? Mas, eu respeito você, mas tá aí. Mas não considero, não. Ok? Vamos lá. Ele que vai fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizados em descumprimento da legislação. Então, é a NPD que vai ser o fiel da balança para poder estar dizendo o seguinte, se aplica ou não aplica, na verdade, Obrigado, Diego. Aplicar, na verdade, a sanção, tá certo? Isso é um ponto importante. Então, é ela que vai dizer. Então, isso é fundamental para a gente. Então, o regulador serve para isso, é o fiel da balança. Ela é que vai editar regulamentos e procedimentos. Então, se achar que está muito rígido, alguns dados,
Se achar que está muito rígido e está engessando demais a operação da empresa ou as operações, ela pode ser mais flexível ou menos flexível. Porque a lei, se vocês forem olhar ao pé da letra, a lei, ela não amarra muita coisa, ela deixa muita coisa em aberto, né? Então ela está com muita coisa, com muita brecha em aberto, tá certo? Então isso é um ponto importante, tá certo? Bem como sofreu relatórios de impacto e proteção dos dados pessoais, para os casos que o tratamento da lei vai ser de alto risco, a garantia de princípios gerais de proteção de dados previstos na lei. Então é isso que ela vai editar. Então a NPD ela vai ser o nosso fiel da balança. Então a NPD veio para isso, estava faltando isso na legislação, né? O Temer na época não quis colocar, nós não entendemos por quê, mas é um ponto fundamental esse que ele colocou. Esse é um ponto a favor que eu achei que é muito importante para a gente. Entra em vigor em 24 meses, então está colocado, e a lei também de proteção de dados nossa, quer dizer, bate isso daí, ela saiu com 14, ela saiu com 14, na verdade, vetos, tá certo? Para a gente poder estar entendendo, e criou também um ponto importante, e criou também o nosso amigo DPO. O que é o DPO? É o Data Protection Officer, tá certo? Que em relação a isso, o Data Protection Officer, Márcio, como a NPD vai aplicar sanções e multas para os casos de órgãos públicos? Visto que, ao meu entender, não pode ser aplicada multa em valores para esses órgãos. Ele vai aplicar sim. Ele vai ter que aplicar, vai aplicar sanção. A sanção vai entrar com órgãos públicos porque ele pode estar capando, por exemplo, orçamento ou aplicando a multa para que os gestores sejam responsabilizados. De alguma maneira, ele vai ter que aplicar. Essa pergunta é boa, mas vai ter que ter, porque vale para o órgão público e o órgão privado. Uma empresa pública, ela poderá ser, sim, na verdade, ser levada a pagar determinadas multas. Isso não impede dela pagar uma multa, tá certo? Eu não vejo por que não pode pagar multa. A não ser que eu esteja extremamente errado, Márcio, mas pode pagar multa, sim. Por exemplo, pegar um órgão público aí, que qual pode ser, Exército Brasileiro, não tem que pagar uma multa porque ele acabou de fazer uma não conformidade em determinadas áreas, exemplo, cometeu um deslize numa importação, tem que pagar uma multa XPTO, ele vai pagar a multa XPTO, tá certo? Então isso vai estar pagando, não tem como você estar fazendo, tá certo? Por enquanto é só no papel, mas ela vai estar sendo estruturada. O importante é que ela nasceu, ela existe, tem um tempo para ela estar se organizando, e está sendo organizada para isso, tá certo? Então ela tem um time para isso, para poder estar andando. Em agosto, né, quando a lei estiver em andamento, a NPD tem que estar também acompanhando e andando também ao mesmo passo que ela, obrigatoriamente. Então a NPD vai estar falando com ela, inclusive o DPO, que é o Data Protection Officer, vai ter que estar falando com ele, na verdade vai ser o elo de ligação entre, na verdade, o órgão regulador, obrigatoriamente. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Então esse é o ponto que a gente teve que estar olhando de maneira clara e direta, tá certo? Eu vou, para a gente poder adiantar aqui um pouquinho, eu acho que vale a pena a gente olhar aqui, talvez no slide que eu coloquei aqui, o slide 29, que vocês veem o seguinte, que o mercado enxerga que o impacto dos vetos que nós tivemos lá atrás, né, a maioria deles foi positivo. O mercado entendeu como positivo. Então os vetos que nós tivemos na lei agora, que saiu em julho de 2019, eles foram extremamente positivos, porque na verdade eles acabaram gerando, na verdade, alguma polêmica, mas reduziram o quê? Uma intervenção, né? Uma redução da intervenção do Estado na atividade econômica das empresas. Então isso eu também considero um ponto extremamente importante, tá certo? Em relação ao consentimento do usuário, né? Como será o seu consentimento? Terá de ter campo de sim ou não, ou apenas um campo de concordância? Não, tem que ter, na verdade, uma assinatura dele dizendo que o que ele concorda que a empresa utilize os dados dele e para qual vai ser o objetivo dessa utilização, tá certo? O objetivo da utilização dos dados dele, obrigatoriamente, tá certo? Isso é um ponto fundamental. O André, né? Como controlar o alto fluxo de informações circulantes nas mídias hoje? Existe uma clara guerra psicológica ocorrendo neste campo. Então, André, isso vai minimizar, na verdade, porque a LGPD vai entrar rasgando em cima disso, né? Por exemplo, a gente não vai poder mais não vai poder mais ter o jogo, na verdade, do fluxo de informações,
né, com fake news, isso vai ter que reduzir em relação à questão pessoal, de dados pessoais. Tá? E as pessoas serão responsabilizadas em função disso. Tá certo? Então, isso é um ponto positivo ou negativo. O que você entende de positivo e negativo do blockchain na gestão dos dados? O blockchain é um outro papo, né? O blockchain a gente entra, na verdade, com a questão da utilização da moeda, né? Então, eu acho que esse é outro ponto que você tem que enxergar da forma como nós vamos lidar com a questão da geração de informações, geração de dados. Esse é um ponto importante, tá certo? Então, é isso que é a tecnologia da informação. Meu ponto de vista é esse. Não vai ter, não é um dado pessoal relativo, não é um dado pessoal dela, da pessoa. Vai ser um dado sensível dela, porque ela vai estar usando essa moeda, por exemplo, mas não no blockchain, tá certo? É uma criptomoeda, na verdade. Vamos lá? Para emitir as notas fiscais de venda ou prestação de serviço, as empresas necessitam coletar dados pessoais, como nome, endereço, CPF. Como isso será tratado na lei? Como é tratado hoje em dia. Você vai tratar os dados confidenciais, esses dados serão tratados, terão que ser tratados obrigatoriamente, tá certo? Porque para dados relativos a crédito, a questão financeira, eles continuam iguais, só que tem que ser tratados de uma maneira diferenciada, tá certo? Então, a questão de crédito entre bancos e instituições financeiras, o tratamento passa a ser praticamente igual, só que o tratamento ele é diferenciado, tá certo? E se vazar esses dados, por exemplo, as empresas são responsabilizadas. Então, você é obrigado a fornecer esses dados, tá certo? Mas não pode vazar. Então, isso é um ponto obrigatoriamente disso. Cláudio, haverá necessidade de os municípios e estados aprovarem leis complementares específicas. Se isso for necessário, há risco de ocorrerem distorções locais na aplicação da LGPD. Eu acho que não. Esse foi do Armando? Do Cláudio. Cláudio Luiz. Do Cláudio Luiz. Isso. Cláudio, eu creio que não. Eu acho que até se a gente for entrar nessa demanda aí de publicar a lei de município, estado, uma em cima da outra, igual aconteceu com segurança, por exemplo, na segurança bancária, que cada município entrou com uma legislação específica contrariando a lei federal, vai gerar guerra jurídica apenas, tá certo? E grande parte perdeu, né? Tem que colocar sistema de CFTV obrigatoriamente, porta giratória obrigatoriamente. Isso aí é uma porta blindada, blindar a fachada do banco, isso é loucura. Eu acho que a LGPD é uma lei federal. Quem vai dizer, vai ser fora da balança, vai ser a NPD. A NPD que vai dar, é o órgão regulador que vai bater em cima disso. Daniela, controle de acesso se enquadra na obrigatoriedade de autorização? A questão do controle de acesso. Controle de acesso, você fala virtual. Controle de acesso você fala controle de acesso na informação, é isso que você está falando? No prédio, né? Ou controle de acesso físico, você poder entrar e você tem que ter os seus dados na mão. Quer dizer, o controle digital, controle facial, controle CFTV. Então, se você é funcionária da empresa, você vai ceder os seus dados para a empresa para você ter acesso com a questão de segurança sua. Então, você pode ceder, tá certo? Obrigatoriamente tem que ceder. Ceder o quê? A tua digital, o seu rosto, você vai ter que ceder. Você assina o termo ali. Se você não quiser ceder esses dados, aí vai gerar um problema teu. Talvez você não possa trabalhar naquela empresa. Tá certo? O Armando, como ficará no caso dos embarques nas empresas aéreas que pedem para informar um contato, nome e celular? Esse dado ficará elegível somente durante a viagem e depois tem que ser excluído? Depois terá que ser excluído, mas hoje isso você fornece o dado se você quer, né, Armando? Hoje, inclusive hoje, né? Você não é obrigado a dar esse dado, né? O pessoal pede que você dê. Você não é obrigado a dar esse dado. O pessoal pede um nome caso de acidente. Você pode, inclusive, se negar a dar. E se você se negar a dar, mesmo no check-in, por exemplo, você embarca do mesmo jeito. Ele coloca lá, o cliente, na verdade, o passageiro se negou a dar o nome. Acabou. Você passa a ser uma pessoa anônima em caso de acidente. Aí fica difícil. O Cláudio, né? O DPO ou encarregado de dados deve ser um profissional versado em leis ou um profissional de tecnologia. Já existe uma tendência para esta posição? Já existe. Vou falar nele daqui a pouquinho. 2 minutinhos já falo nele já para a gente poder bater nisso daqui. A Paty aqui. Todos os dados que já estão de posse nas empresas
vão precisar ser autorizados formalmente ou essa autorização é a partir de agosto do ano que vem? Não, vão ter que ser formalmente colocados. Tudo que você já tem na empresa vai ter que ser reformatado, reformulado, recontratado todos os dados, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, está na lei. Não tem jeito. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho um banco de dados aí de 20 mil nomes. Então, poder jogar isso daqui, fazer mala direta, isso aí agora, eu preciso ter a formalização dos 20 mil nomes para poder o pessoal estar recebendo a mala direta. Senão eu não posso fazer, tá certo? Então eu tenho que ter a concordância deles obrigatoriamente. Tá certo? O Cláudio, ele ressalta que há municípios elaborando leis, né, locais. Isso vai ter, Cláudio. Isso vai ter o pessoal elaborando leis doidado aí, mas vai bater de frente com a LGPD. Se bater de frente com a LGPD, o que vale é a lei federal, é briga jurídica, não tem como. Tá certo? Frederico, que existem outras bases legais para realizar o tratamento de dados, não só o consentimento. No exemplo do colega sobre coletar informações para gerar boleto, existe uma base legal para esse tratamento de dados, execução de contrato? Não, a base legal é a LGPD. Você vai gerar o boleto, você vai ter que tratar aqueles dados que você tem no seu boleto de uma maneira confidencial, de uma maneira que você guarde, na verdade, e trate aquelas informações de maneira que não possa vazar. Você vai colocar o mínimo necessário. O seu nome, por exemplo, vai estar lá colocado. Então, o CPF já não vai entrar mais lá. Esse é um ponto importante. O caso da Daniela era o controle de acesso físico mesmo, era essa a pergunta. Então isso. tá, Daniela. Então eu já respondi. Já respondeu, da Paty também já respondeu. E o Raul, pensando na prerrogativa do titular dos dados de poder solicitar informações à empresa sobre o tratamento de dados, serviços, como Notify, né? Que cobra um valor para fazer disparo em massa para empresas de notificações sobre tratamento de dados, claramente com interesses escusos, é considerável legal uma empresa, neste caso, um terceiro solicitar dados sobre tratamento? Acho que se solicitar fazer esse tipo de serviço, não sei se é essa a pergunta do Raul. O que é? Solicitar dados... Solicitar sobre o tratamento de dados em nome do titular. Disparou. Não. Negativo. Essas empresas aí vão acabar, no meu ponto de vista, vão acabar morrendo. Tá certo? A não ser que o titular dê uma autorização expressa para que uma espécie de uma procuração que ele possa, na verdade, trabalhar em nome dele, meu nome, para poder estar correndo atrás ou pedindo a solicitação de dados. A empresa comum, como essa daí que você está colocando aí, a Notify aqui, não pode fazer isso não. Não tem por isso não. Tá certo? Eu acho que isso não tem. Frederico discordou, mas tudo bem? Então vamos embora. Pau na massa aí. Existem as bases legais para tratamento de dados, não só de consentimento. Por exemplo, do colega sobre coletar informações, gerar boleto, existe uma base legal de dados, execução do contrato. Que foi aquele exemplo que você já deu, né? Que a lei já vai tratar isso, né? Mas ele discordou da posição. Não, mas a lei já trata disso daí, não tem como você escapar, velho, porque a lei já fala obrigatoriamente que você vai ter que tratar os dados considerados teus, obrigatoriamente. Agora, é claro que, é por isso que eu falei com vocês, existem várias brechas na legislação, existem brechas. Quem vai fechar essas brechas, teoricamente falando, senhores, tá certo? Vai ser a ANPD, vai ser o órgão regulador. Então existem ainda, são leis gerais, né? A lei é uma lei geral, na verdade. A lei, se for super detalhada, vai sair uma bíblia. Ela não é uma bíblia, vocês viram isso daqui. E agora vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser agora especificada em cima do órgão regulador. Ponto. Então existem N posicionamentos para poder estar criando. E vai ter pelo em ovo. Então vai ter consumidor que vai colocar pelo em ovo. Isso é óbvio que vai ter. Agora, isso de acordo com como for saindo este pelo em ovo, e com experiências anteriores da própria Europa e de outros países, tá certo? O órgão regulador nosso vai se posicionando e vai colocando. Agora, ponto importante, o órgão regulador se posicionou, acabou. Pode chorar, aí entra na justiça, aí vai até o Supremo. A guerra vai ser essa, como acontece com qualquer órgão regulador, tá certo? Vivi, como ficam os cartórios em relação à LGPD com documentação para consulta de genealogia, por exemplo? Não pode mais fazer, ué. Pela LGPD não pode mais fazer. Porque são dados considerados sensíveis. Então vai querer saber quem é meu pai, minha mãe, de onde que eu vim, se eu sou preto, branco, amarelo, índio, onde é que eu vim, não pode mais. Se a minha origem, por exemplo, brasiliano,
Então vem lá do Vale do Paraíba. Então minha origem lá é de índio, então não pode mais saber. Acabou, não tem como saber. Não pode, é um dado sensível. Acabou, morreu aí, certo? Quer dizer, isso tudo é uma mudança cultural, na verdade, que vai sofrer, inclusive, várias áreas do Brasil, não tem como, tá certo? O Fernando aqui, no caso de instituições financeiras em situações de vazamento de dados, o Bacen irá aplicar sanções em conjunto com a agência ou ficará a cargo apenas da agência? Teoricamente falando, quem vai aplicar a sanção vai ser a NPD, não é o Bacen, não. Não é o Bacen, é a NPD que vai aplicar a sanção, teoricamente falando. Então isso vai ser ainda ponto de discussão, creio eu, mas é a NPD. Pela regra é a NPD, Fernando. Tá ok? Gemilda, o que poderia ser isso. Que poderia ser considerado uma segurança mínima para informações na rede, já que sempre há o risco de invasão por hacker. Então, aí quem vai determinar essa segurança mínima vai ser quem? A nossa agência reguladora, né? Tá certo? E justamente vai ter que ter análise de risco, vai ter que ter, por exemplo, o tipo de empresa que você é, o tipo de atratividade que você tem, tá certo? Então você não pode comparar a empresa brasiliana com uma empresa de uma instituição financeira. Você pode comparar a brasiliano com uma empresa que tem com um hospital, por exemplo, tá certo? Você pode comparar a brasiliano com uma empresa com uma universidade. Então aí depende disso daí. Uma grande loja de varejo, por exemplo, tá certo? Que sabe quanto que ele gasta, quanto que ele gastou. Então você tem uma série de informações e de atratividade. Então isso tudo vai ser feito na análise de risco que você tem que fazer. Isso é importante. O Cláudio, em relação à lei de acesso à informação, que permite que qualquer pessoa peça dados em poder da administração pública, a LGPD se faz presente? Sim, senhores, se faz presente, sim, senhor. Vai entrar no meio do bode aí, tudo isso aí colocado. Inclusive tem um capítulo específico disso. Leão, fala aí, Leãozinho. O decreto que dispõe sobre governança do colhimento de dados no âmbito da administração pública federal, institui o quadrado de base cidadã pelo Comitê Central, pode conflitar com a lei? Sim, senhor, pode conflitar. Quem vai regular isso daí, quem vai determinar isso daí de forma clara e direta? A NPD, Leão. A NPD que vai determinar. Vocês têm que entender, senhores, que nós estamos numa fase da LGPD que está tendo ainda muito flanco aberto, na verdade. E a NPD, na verdade, é que vai ter que dar essa jogada, essa virada de jogo aí importantíssima. Por isso que a NPD era e é um órgão, né, regulador importantíssimo. Eu considero ela como o fiel da balança. Não tem como a gente escapar mesmo, tá certo? E aí, só para a gente fechar esse ciclo aqui de perguntas, né, que é esse o objetivo do nosso webinar, a Vivi, quando falou a questão dos cartórios lá, do levantamento de dados, ela colocou, mesmo sendo apenas os meus antepassados, avós, trisavós. Sim, é claro, porque de repente você tem uma avó que foi presa, por exemplo, você tem uma avó que foi negra, você tem uma avó que foi índia, você tem uma avó que foi, na verdade, de uma religião XPTO. Para não falar macumbeira agora, senão meu amigo vai ficar bravo comigo aqui. Brincando com ele aqui, hein, Rafael? Brincando, hein? Só brincando. Tá certo? Aí, de repente, tem isso daí, isso pode ser discriminatório, entendeu? Então, de repente, isso não pode ter. Não dá para ter. Então, na verdade, a árvore genealógica sua vai ter que ser cortada em função disso. Então, o cartório não pode mais ceder esse tipo de informação. No meu ponto de vista, quem que vai colocar isso daí como parâmetro agora? A NPD que vai colocar como parâmetro. Isso é um ponto fundamental, tá certo? Ok, vamos seguir. Então, depois a gente retoma mais algumas perguntas. Quanto à pesquisa e registro de imóveis em cartório, o que tem os imóveis em cartório? Pode ser feito? Não vai poder ser feito, não. Você, por exemplo, porque vai saber o quê? Vai saber sobre sua vida financeira, tá certo? Agora, se for sobre a questão sobre, talvez possa ser feito, e deve ser feito a vistas a cartório que vai deixar de ser público, certo? A NPD que vai dizer isso daí, tendo em vista a investigações contra a fraude, por exemplo. Aí talvez possa quebrar o sigilo, na verdade, como quebra o sigilo de conta bancária, por exemplo. Entendeu? Então isso pode existir. A NPD vai entrar mais a fundo em relação a isso. Tudo bem? Vamos pular para o slide 33, que aí responde a pergunta do nosso amigo lá da DPO. Então fala o seguinte, que fala do DPO, né? Que o DPO é o que vai fazer esse link de ligação, e no 33 eu coloquei, inclusive, na verdade,
eu ressaltei em preto e em vermelho, aí, em bordô e em azulzinho claro. Então, não há necessidade de ser advogado, embora precise, na verdade, de interpretação jurídica, né? Ou de requisitos legais, mas não precisa, não há que ter que ser advogado. Então, tem muito escritório de advocacia que está assumindo isso aí para ele, erroneamente. Mas tem que ter uma necessidade tecnológica, isso é indispensável para a função. Então, eu acho que eu respondo a pergunta de vocês. Então, o DPO tem que entender obrigatoriamente de TI ou cibernética, TI e cibernética, obrigatoriamente, tá certo? Então, isso é um ponto importante, ou seja, tem que mesclar capacidade e conhecimento de segurança da informação, cibernética, negócio e direito digital. Então, essas aqui são as capacidades ou as competências do DPO, tá certo? Então, é segurança da informação, segurança cibernética, negócio, business. Por que business? Porque eu tenho que saber, na verdade, o nível de atratividade que o meu negócio tem em relação a isso tudo. E direito digital. Então, isso é um ponto fundamental, tá certo? Então, é recomendado que o DPO também tenha, ou seja, um profissional que tenha uma especialização na área de governança de dados, tá certo? Que é capaz de interpretar e implementar os controles legais, tá? Então, essa é uma dica aí também, que é um novo nicho que está surgindo, a questão da governança de dados. E que tem um jogo de cintura bom, que tem uma comunicação boa, fundamental. Por quê? Porque vai articular, na verdade, entre as diversas áreas dentro da empresa, entre a alta gestão, os executivos, e com o órgão regulador. Quando levar a paulada de um órgão regulador, ele que vai lá, por exemplo, brigar pela empresa, justificar, chorar, ajoelhar e rezar a missa. Então ele tem que ter uma justificativa muito grande, uma articulação muito grande em relação a isso. Então tem que ser uma pessoa dinâmica em relação a isso tudo. As empresas hoje, algumas empresas estão contratando um DPO especificamente, algumas, do meu ponto de vista, erroneamente, contratando pessoal jurídico apenas, completamente errado. Foi igual o compliance quando surgiu o compliance, meu ponto de vista apenas, tá certo? Eu acho que alguns estão pegando o pessoal interno e fazendo ele juntar, na verdade, ele acumular, juntar não, desculpe, acumular várias funções. Eu acho que é um ponto negativo isso daí, porque vai ser uma função nova, vai ser uma função que no início vai dar dor de cabeça, igual aconteceu com a lei anticorrupção nossa, quando surgiu no início. Então vai tumultuar um pouco o ambiente da empresa. Isso vai acontecer até a coisa ficar um pouco mais ajustada, tá certo? O Jorge, na sua opinião, o DPO deverá ser uma pessoa contratada pela própria empresa ou é preferível contratar uma empresa para prestar serviço? Em que área o DPO deverá estar vinculado se for uma pessoa física contratada? Então vamos lá. Na minha opinião, ele pode ser ou um consultor contratado de fora, se ele quiser ser um terceirizado, ou de dentro. Depende depende do nível de atratividade da empresa. Se for uma empresa grande, por exemplo, tipo Petrobras, tipo Vale, eu acho que tem que ser de dentro. Acho que tem que ser uma pessoa contratada especificamente para ele, porque o volume é muito grande e existem várias minúcias que tem que se entrar para poder conhecer. Se for uma empresa mediana, média para baixo, por exemplo, dá para você ter serviços contratados especificamente, tá certo? Ele tem que estar ligado, por exemplo, no meu ponto de vista, a área de risco, meu ponto de vista, tá vinculada à área de risco, que vai fazer análise de risco, tá certo? E ligada à área de TI / cibernética. Então tem que estar ligado a essas áreas aí de forma clara e direta. O DPO, não tem como escapar disso, tá certo? Então vai estar vinculado a esses dois tipos de área especificamente falando, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Ele, DPO, ele tem que evitar, na verdade, potenciais riscos digitais. Então, esse é um ponto fundamental, que vai causar dano financeiro para a empresa ou reputação para a empresa, né? Além de multa, falha da preservação da informação. Então, isso que tem que entender. Então, isso é um ponto fundamental. O DPO vai ter esta função. Então, na verdade, o DPO vai ter uma função estratégica, na verdade, para poder trabalhar com isso. Tá certo? Aqui o Frederico ele faz, acredito, uma afirmação que a LGPD regulamenta o tratamento de informações relacionadas às pessoas físicas apenas, ou seja, não se aplica a dados de pessoas falecidas e de pessoas jurídicas.
Jurídica não, você tem razão, é pessoa física apenas. É pessoal, é dado pessoal. Pessoa falecida, você fez uma boa pergunta. Pessoa falecida, mas eu acho que não é também aberto ao público, não. Por exemplo, as informações do meu pai, por exemplo, eu acho que não pode estar aberta ao público, não. Na minha opinião, não pode estar aberta ao público, não. Mas é uma pergunta a ser questionada aí pela agência reguladora. A lei não fala sobre isso, especificamente falando. Ela deixa um gato aí no meio. Pelo que eu li a lei, que eu conversei com alguns advogados aí, não está muito claro isso não, tá certo? Então, falando português claro, eu vou até pesquisar, prometo uma resposta, mas não sei responder. O Leão aí, vamos ver. Ok, o Paulo Leão, ele, para a governança de dados aqui no CEPRO, né, uma das ações foi criar o escritório de governança de dados. Isso pode ser uma opção, Léo. Pode ser uma boa sacada aí. Governança de dados é uma sacada boa. Federico lá em cima. Não, comentou já, tá tudo ok, já respondeu. Tá. Tá? Beleza? Vamos embora. Bom, o que nós temos que fazer então de maneira clara? Eu tenho que fazer primeiro o inventário de dados. Então isso é um ponto fundamental. Então eu tenho que levantar na empresa o que eu tenho de dados. Tipo de dados pessoais que eu tenho, tá certo? Tipo de tratamento que eu vou estar fazendo, e aí entra aquilo que já foi pedido antes. Qual é a minha finalidade de uso? Para que será usado? Tá certo? Para que será usado esses dados? Então, no meu caso aqui, é para mala direta? É para saber para qual curso ele quer estar utilizando? E com base nisso, eu peço consentimento. Tá certo? Que é a justificativa jurídica, que é a gestão de consentimento. Se eu fugir disso, eu estou descumprindo, fazendo uma não conformidade com o meu cliente. A gestão de risco entra o quê? Entra você gerir o risco em relação ao quesito regulatório, ao contrato que você vai ter com o seu cliente, ao procedimento que você vai ter escrito internamente, então tem que ter norma escrita interna, política e norma escrita, as ferramentas que você vai ter, especificamente falando, e ao nível de conscientização que você tem em relação aos seus colaboradores internos. Então, aos problemas que você tem. Então, mesma coisa que vale no nível de corrupção. Então, se você tiver um problema sério aí de vazamento de dados, por exemplo, o pessoal da NPD, acredito eu, vai em cima e vai perguntar: foi feito treinamento? Teve programa de treinamento em cima disso? Não teve? Então, vai bater em cima disso, tá certo? O compliance digital que a gente chama aqui tem 3 pilares. Primeiro, é a governança de dados pessoais. Então, eu tenho que ter essa governança. Então, eu vou ter que olhar a privacidade em todas as fases do meu projeto, a falha de segurança, o incidente tem que ser notificado para o órgão regulador. Vou ter que garantir, na verdade, que o fornecedor e o terceiro adotem medidas suficientes, protetoras para isso, né? E tem que gerenciar os dados compartilhados dentro e fora do ambiente organizacional, tá certo? Então, isso é o que foi falado aí, já foi comentado. Eu tenho que fazer essa governança obrigatoriamente, é o primeiro pilar. O segundo pilar é a gestão desses dados, ou seja, tem que garantir que os procedimentos envolvam o tratamento, que vai respeitar a utilização dele e a finalidade do uso. Então, um ponto importante, eu tenho que fazer a gestão da finalidade do uso. Todas as informações têm que ser registradas, com identificação e detalhes da organização, ou seja, criar um fluxo de dados pessoais. Eu tenho que garantir que os dados pessoais transferidos ou a serem transferidos para fora do Brasil, por exemplo, né, vá para outro país, tenham e respeitem essas regras, tá certo? O DPO é obrigatório, então tem que ter um DPO, alguém na empresa, ou terceiro, vai ter que ser um DPO, e eu tenho que ter um procedimento claro para alteração, correção e exclusão feita pelo solicitante, ou pelo titular. Então, o titular, que sou eu, se eu solicitar alguma alteração, alguma exclusão, eu tenho que ter isso aí claramente colocado. Então, isso é primordial, que é, na verdade, a gestão. E a transparência. É preciso comprovar o consentimento. Então, tem que ter uma prova cabal que ele consentiu aquilo ali. Evidência. Tríade auditoria. Então, preciso ter um contratinho onde ele assine. Tá certo? Ele tem que assinar. Tá certo? Não tem conversa. Garantir a suspensão ou revogação desse consentimento a qualquer momento. Então, eu posso revogar isso daqui, eu como dono da minha informação. As informações têm que ser claras, acessíveis, interpretáveis e disponíveis. Então, eu não posso colocar no meio do caminho barreiras que vai impedir a pessoa olhar.
e tem que ter a portabilidade. Isso é importantíssimo. Portabilidade. Igual hoje o telefone. Quero trocar da Claro para Vivo, da Vivo para TIM, troco a hora que eu quiser, no momento que eu bem entender. Mesmíssima coisa isso daqui. Então, se pedir para ser trocado, eu tiro os dados, jogo, faço a transferência, isso é feito. Então, isso é um ponto fundamental. E aqui entra o que nós fazemos hoje, tá certo? A gente segue aí esse framework é nosso. Peguei aqui com a carinha dele da 31.000, que eu gosto da 31.000. Então, ele é feito em 7 fases também. Vocês puderem olhar aí em seguida. Então, fase 1, eu faço a governança dos dados, quer dizer, eu verifico o que eu faço, o inventário dos dados e como que eu verifico isso. Item 2, eu faço a classificação das informações. Sem a classificação das informações, eu não consigo trabalhar. Item 3, faço, na verdade, a análise de risco, a gestão de riscos dos dados pessoais e dos dados de terceiros, mas eu tenho que fazer a gestão de risco sobre qual quesito? Como que eles estão armazenados e tratados, os dados hoje, e qual é a atratividade que eu tenho em relação a isso. Então isso aqui é importante. Com base nisso, eu vou para o item 4, que eu faço o quê? Eu vou implementar o quê? A segurança dos dados pessoais de terceiros. Quer dizer, eu vou montar uma estratégia do que eu vou precisar. Precisar de quê? De sistema, o que eu vou precisar de processo, tá certo? Para poder estar rodando, tá certo? E no item 5 eu vou implementar os controles, que são os sistemas, as normas. Então, o item 4 eu planejo com base no que eu fiz o quê? No item 2 e no item 3. Então, o item 2 e o item 3, ele é o quê? Eles são o sustentáculo para eu poder ter uma visão clara, um diagnóstico claro da onde que eu me encontro. Em termos de quê? De risco, de atratividade. É o ponto fundamental, tá certo? O item 4 e 5 é que eu vou implementar o quê? 4, eu implemento a minha estratégia, e o item 5 eu faço operacional. O item 6, com base nisso, eu monto a função do DPO. Então a função do DPO é em função de quê, gente? Meu ponto de vista, né? É em função do meu nível de atratividade e em função da minha complexidade dos meus controles que eu vou ter. Tá certo? É isso que eu faria se eu fosse vocês. E o item 7, eu faço, na verdade, o ciclo de quê? De sensibilização, de estar mantendo o pessoal extremamente sensível em todas as fases que eu tenho que ter. Se eu fosse ser aí um pouco mais detalhista com vocês, aí está escrito, eu não vou ler ponto a ponto, mas está colocado aí para vocês o que vem ser a governança dos dados, que é o nosso diagnóstico, o coletar, identificar e classificar as informações, tá certo? O fazer a gestão de riscos de dados e implementar a segurança, que é o nível aí de proteção, anonimato e etc, tá certo? Então isso é um ponto importante para poder ficar o processo normal. Os 5, os 6 e os 7 também estão aí colocados, que é a questão da conscientização. Ou seja, esse é o processo que nós temos aqui, tá certo? Gemilda, como fica a assinatura digital na LGPD? Será válido? Assinatura digital, né? A gente tem, por exemplo, de contrato. Sim, isso é válido, claro. Você tem o certificado digital, Gemilda, isso é válido. Não tem problema nenhum. Isso é normal. Está embaçada a imagem desse slide. Mas é uma questão, talvez, local, né? Algumas pessoas estão enxergando, mas de qualquer forma será disponibilizado o material. Vocês vão receber isso daí, tranquilo. Sossegado. Isso daqui eu pesquei, peguei da ISO 31000, vocês vão ver depois que eu peguei, e peguei também da ISO IEC 27701, 2019 já, e a gente formatou. Então dá para gente trabalhar com isso aí, para vocês poderem estar brincando aí no bom sentido. Então deu para a gente poder formatar um pouco isso daí, para vocês estarem trabalhando com base nisso, nesse framework. Então esse framework foi montado com base nessas duas normas aí, a 31000, que é a norma mãe, tá certo? E a 27701, que está saindo agora aí em português, já saiu em inglês já no passado. Em português está na consulta pública. Se vocês baixarem aí, vocês podem baixar, tá certo? Que tem como vocês trabalharem e olharem isso daqui. Nos anexos dela tem todos os parâmetros da normativa. E aí no nosso software, no nosso InterRisk, ele já está adaptado para o LGPD, então você tem aí a classificação da matriz de relevância das informações, por exemplo. É a primeira matriz que você vê à esquerda aí de 3 níveis, se ela é a relevância média, alta ou baixa, então a gente vai colocar isso daqui. Tem um diagrama de causa e efeito específico para o risco cibernético, para como que ela está a nível de
controle, por exemplo, depois você faz a avaliação do risco especificamente dela, em termos de atratividade, e depois você tem aí os controles, você pode fazer o residual, e você faz depois, você faz o inerente, depois você faz o residual. Mas o ponto importante é que você está integrado nisso. Isso no módulo de análise de risco, que é isso que vocês estão vendo agora aqui. E podemos casar isso aqui com um módulo nosso, que nós temos também, da demanda regulatória, onde você pode colocar aí os controles administrativos, jurídicos e técnicos, para vocês poderem estar controlando, na verdade, o que vocês devem estar fazendo e devem estar executando. Isso que é importante. Devem estar fazendo e devem estar executando. Então isso é importantíssimo vocês estarem, né, fazendo. É um módulo nosso de demanda regulatória. O LGPD entra bem, cabe bem aí, porque você pegar aí os anexos, o anexo aí da 27701, ele cabe bem aí e torna isso de maneira automatizada. Tem até aí no finalzinho aqui um painel de tarefas, você pode colocar se está atrasado, se está no prazo, se está em dia, se não está. Então dá para você poder colocar, inclusive, com o responsável em cima, né? Por área, na verdade. Então dá para você fazer, porque aqui no caso nosso aqui, ele serve também, ele bate com a estrelinha de defesa. Isso tudo está sempre muito bem amarradinho. Senhores, um ponto importante, o ferramental a ser utilizado, ele pode entrar aqui no módulo de demanda. Você vai colocar lá, utilização do sistema XPTO. Tem que ter isso aqui colocado, porque não tem como você controlar hoje o LGPD se for feito na munheca. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição de eu classificar a informação e tratar isso, fazer na munheca. O banco não pode fazer isso, menor que seja, uma cooperativa não pode, uma empresa média não dá para fazer. Então tem que ser um sistema, uma ferramenta qualquer que vai casar a questão da classificação da informação com o IP da máquina. Fazer isso na munheca, nem século XX era, século XIX, hein? Pelo amor de Deus, não dá para fazer isso aí desta maneira. Um colega questionou se o nível de atratividade são os riscos. Não, não é o risco não. Por exemplo, você tem um risco de ser atacado, eu quero dizer o seguinte, qual é a atratividade de eu ser atacado? Tá certo? Qual é a atratividade que eu tenho de ser atacado? Entre a brasileira ser atacado e um banco ser atacado, qual é a atratividade para o hacker fazer esse ataque? É na brasileiro ou é no banco? Então o banco tem muito mais atratividade do que eu. Embora eu tenha as mesmas condições de segurança, ou tenha menos segurança que um banco, tá certo? O banco vai ser muito mais atacado do que eu, pela questão de ele ter maior o quê? Maior atratividade em termos de quê? Em termos de informações, em termos de rendimento para o hacker, ok? Então a atratividade é isso. Você tem que olhar isso daí, para o negócio em si. Tem certos segmentos de negócio que serão mais atrativos que os outros. Em relação a isso, é que você vai colocar mais ou menos controles. Não quer dizer que você não vai ser atacado. Você vai trabalhar com isso e acompanhar o mercado constantemente, tá certo? Não tem jeito de você estar para fora aí do jogo. Tem que estar sempre olhando, tá certo? Isso faz parte do processo. Tudo bem, senhores? Eu acho que eu queria dar só esse panorama aí para vocês. Eu já falei demais, 1h20 já com vocês aqui. Mas estamos aqui, está à disposição. Mais alguma pergunta? Ele questionou se essa questão que você colocou agora, a explicação do nível de atratividade, se seria a probabilidade. Não seria a probabilidade de se atacar. A probabilidade seria, mas não seria com relação à sua condição de segurança. A condição da vantagem do hacker, a vantagem do hacker ou do seu, entre aspas, do seu intruso, ir buscar você. Quer dizer, buscar você que fala o seguinte, entre a brasileira e o banco, qual é a vantagem que o hacker levaria a maior vantagem? Para qual renderia mais ele? O que compensaria mais para o hacker? Atacar o brasileiro ou atacar um banco? Em termos de informação. Então isso é atratividade. Então em termos de atratividade hoje o banco tem muito mais atratividade do que eu. Então eu não vou colocar aqui o mesmo nível de segurança que vai ter que ter um banco. Por quê? Porque ele é muito mais atrativo do que a mim em termos de informação que ele tem lá. Agora, se tiver uma informação aqui extremamente estratégica de alguns clientes meus, de repente eu posso ser mais atrativo, tá certo? O Paulo Leão, como faço para ter acesso a ISO 27701 que está em consulta pública? É só você entrar no site da ABNT. Site da ABNT, ou como você é meu peixe, manda e-mail para mim que eu te mando depois aí. Já que você é meu peixe de cavalaria, manda para mim que eu te mando depois em seguida aí. Tudo bem, Léo?
Fechado? E o probabilidade, azônimo, probabilidade vezes versus impacto, né? Mensuração do risco. Exatamente. Isso te dá a criticidade do risco. Não te dá, na verdade, a motricidade. Motricidade é que o risco influencia no outro. Mas é isso aí. A mensuração é essa. Tudo bem? Ok. Mais alguma dúvida? Meu amigo Armando aí, tranquilo? Não sei se ele está ainda conectado. Acho que sim, né? O Gleidson, Jorge Franciscato mandando um abraço aí. Tá certo. Legal, muito bom. Ok. Fechado. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida mais aí? Desculpe a brincadeira. Muito obrigado pela audiência aí. Agradeço aí. E até a próxima, então. A gente vai entrar pela próxima, se não me engano, é risco cibernético aí, né? Exato, confere. Ok? A gente vai entrar um pouco mais em detalhe aí. Obrigado pela paciência de vocês aí. E pro Rafael aí, peço desculpas aí pela brincadeira. Diego. É Diego? É, não, Rafael não? Diego. Então eu errei 2 vezes, peço desculpas 2 vezes. Tá bom? Diego. Obrigado, até mais. Obrigada.